Deus é bom. Eu quero convidar você, meu irmão, para que possamos abrir a palavra no livro do profeta Miqueias. Quero compartilhar com você, a partir do profeta Miqueias, capítulo 6, dos versículos 8, versículo 1 ao versículo 8. Miqueias, dos versículos 1 ao 8. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo 8. Acompanhe comigo a leitura do texto que diz assim: Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho feito? Com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu depois de Sitim até Gigal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de cordeiros, de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Palavra do Senhor. Eis Deus falando aos seus profetas. Quando Deus fala a um profeta, quando Deus levanta um profeta, sabe-se em Israel que não vem palavra apenas para trazer conforto, para acariciar o ego do povo de Israel. Israel sabia que quando Deus se levantava um profeta, era porque ele queria trazer de volta o seu povo. Os profetas têm essa função, trazer o povo de volta, trazer o povo de volta. É muito fácil a gente se dispersar, é muito fácil a gente se esquecer dos atos de Deus, se esquecer das promessas de Deus, esquecer o início da nossa caminhada, esquecer aquilo que já experimentamos com Deus. É muito fácil para a gente esquecer a vontade de Deus, se perder, é muito fácil, é muito mais fácil se perder do que se achar. Por vezes o povo de Israel, como também nós, nos distanciamos, nós esfriamos, o nosso coração endurece, a nossa alma, ela parece que perde a sensibilidade. Nós não percebemos, mas por vezes vamos paulatinamente desviando-se de Deus, se afastando da sua lei, se afastando da sua palavra, nem percebemos. E quando vamos ver, enxergar, estamos a quilômetros de distância de Deus. Apesar de por vezes estarmos no lugar sagrado, frequentarmos o lugar sagrado,
fazermos votos diante de Deus, prometermos, empenharmos nossa palavra, mas o que acontece por vezes conosco é o mesmo que aconteceu com o povo de Deus no passado. Nós esfriamos, nós nos tornamos indiferentes, nós nos perdemos, nós nos desviamos, e o pior de tudo, dentro do santuário, dentro de toda uma realidade religiosa, cercados por uma boa teologia, totalmente mergulhados numa piedade que influencia ou que impressiona as pessoas, mas o nosso coração, por vezes, está distante de Deus. E o que Deus faz? Deus ergue um profeta. O que acontece aqui nesse período em que Miqueias é levantado por Deus para ser profeta? O povo de Israel, toda a nação, mas de forma muito específica o reino do norte, que foram governados sucessivamente por reis maus, como Jeotão e Acais, haviam aprendido a idolatria e haviam se distanciado de Deus. Quando a gente fala em idolatria, nós pensamos sempre que idolatria está relacionada apenas a erguer santuários, adorar imagens, mas é muito mais que isso. Idolatria não trata-se de curvar diante de imagens e reconhecê-las como sendo o próprio Deus, porque não é disso que fala a idolatria que está presente no povo de Israel e no texto que nós lemos. Idolatria não é adorar imagens. Poucas vezes Israel adorou imagens. Não era isto o maior fator de idolatria de Israel e nem o nosso. Idolatria é quando nós tiramos a confiança do caráter de Deus, do poder de Deus. Idolatria é quando nós confiamos na nossa força. Idolatria é quando nós não confiamos na providência de Deus. Idolatria é quando nós confiamos em nosso braço para fazer as coisas funcionarem, acontecerem. Idolatria é quando nos desviamos de Deus e acreditamos que podemos viver a nossa vida sem nos importar com sua vontade. Idolatria é quando você toma um curso para a sua vida e não pergunta-se a Deus o que deve ser feito. Idolatria é quando eu e você esquecemos-se de Deus no dia a dia, nos levantamos, trabalhamos, dormimos e nos esquecemos de Deus. Deus não está sendo adorado, Deus não está sendo reconhecido. Provavelmente outros altares foram levantados. Nós estamos por vezes adorando o nosso trabalho, a nossa família, o nosso bem-estar. Nós estamos cultuando o lazer que praticamos. Nós por vezes idolatramos a nossa vida confortável. Achamos que ela é inegociável. Não estamos dispostos a sacrificar nem sequer um minuto da vida boa que nós levamos. Não estamos mais ouvindo a mensagem do Evangelho. Se você olha para o Evangelho, se você olha para Jesus nos Evangelhos, é impossível, ao ler os Evangelhos, achar que esta vida aqui será uma vida boa, será uma vida confortável. Não há como olhar para Jesus, que diz no sermão da montanha: bem-aventurado, feliz são os que choram, felizes são os mansos, felizes são os pacificadores, felizes são os pobres, felizes são os perseguidos. Ele vai dizer mais: alegrem-se, regozijem-se, exulte,
quando vos perseguirem por minha causa, quando por minha causa vos injuriarem, então exalte, então glorifiquem a Deus pela perseguição que receberam. O que acontece aqui no contexto de Miqueias é exatamente o contrário. O povo está vivendo uma vida boa. O povo não se preocupa com Deus, com a sua lei. O povo quer simplesmente viver a vida, aproveitar o máximo, sem se curvar diante de Deus, sem priorizá-lo como algo que é central na vida deles. Abandonaram o Senhor, abandonaram as suas leis, permaneciam através da confissão dos lábios, ainda servindo a Deus. Não abandonaram a sua religião oficial, não renunciaram oficialmente ao Deus de Israel, não apostataram oficialmente da sua fé, mas as atitudes do povo toda demonstravam uma idolatria imensa ao dinheiro, às preocupações terrenas, a preocupações que distanciavam cada vez mais o povo de Israel de Deus. Então ele diz: vá lá, Miqueias, e anuncia a minha palavra a esse povo que está indiferente à minha voz, que não ama a justiça, que não se compadece dos fracos, que não se importa com a dor do mundo, que não está preocupado com os seus irmãos que estão passando necessidades, que não está preocupado em curar a nação, em curar aqueles que estão aflitos, quebrados no cativeiro. Então Deus levanta o profeta Miqueias para anunciar a sua justiça, a sua palavra, a sua vontade. Depois do ímpio Acais, Deus levanta Miqueias para isso. O contexto religioso e moral era de profunda decadência. Miqueias está falando a uma nação decadente, moralmente. Eles estavam vivendo num bom tempo, no aspecto econômico, mas moralmente decadente. Eles tinham uma vida boa, mas moralmente decadente. A idolatria se espalhava, mas ela era de uma forma mascarada com a piedade. A pior coisa que pode acontecer a alguém é mascarar o pecado com a religiosidade. É tentar conciliar o pecado e uma falsa religiosidade. É como agir de forma dupla. É como estar dividido ao meio, tentando agradar a Deus e ao diabo, tentando dividir-se. Não há espaço para um homem e uma mulher divididos diante do Senhor. É melhor tomar um caminho, é melhor tomar uma decisão. Os de ânimo dobre, os que estão divididos, são os que mais sofrem, porque não estão entregues a Deus, não conseguem viver a experiência do conhecimento de Deus. Suas almas estão absolvidas pelo pecado, mas ao mesmo tempo desejam ser religiosos. Então começam a justificar os próprios pecados para permanecerem neles. É aquilo que se tornou algo muito comum num linguajar religioso, evangélico. Tem pecados de estimação, estão vivendo uma vida dupla, não têm coragem de romper com o mundo, continuam vivendo uma vida no mundo, uma vida religiosa, e achando que é possível conciliar ambas as coisas. O profeta diz que não é possível. Há de se escolher o tipo de vida que se quer viver, há de escolher a quem se quer entregar-se de coração e de alma, há de se viver
integralmente para alguém. E a nossa palavra, assim como do profeta Miqueias, é escolher o Senhor, é viver para Ele. E como é que nós vamos viver de acordo com a vontade do Senhor, segundo o profeta Miqueias? Primeiro eu quero mostrar para você, segundo o texto, que Miqueias está aqui confrontando o povo de Israel de forma muito dura. Parece que há uma certa ironia, um sarcasmo, mas também uma ação muito dura do profeta quando ele fala ao povo de Israel, assim como fala também conosco. O texto começa dizendo: olha, ouvi agora, diz o Senhor, ele dirigindo-se ao profeta: levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz, designando ao profeta que ele vá cumprir a sua missão de profetizar a Israel. Missão que não é fácil. Falar coisas a uma nação que não está disposta a ouvir. Falar a um povo que não está aberto a ouvir. E se arrepender e mudar não é fácil. É por isso que se multiplicam os pregadores que apenas dizem ao povo que eles querem ouvir. É por isso que as pessoas são massageadas com pregações que não são bíblicas, mas que agradam o coração, que fazem as pessoas sentirem-se bem, mas não muda o caráter, não muda a vida, e mascara a doença, mascara por completo os sintomas do mal que há em nós. Os profetas, eles não estão preocupados em agradar, eles estão preocupados em serem fiéis à palavra de Deus. Então Deus diz para Miqueias: vai anunciar a minha palavra, vai pregar a minha palavra. Eu quero dizer a você que nem sempre aquilo que agrada ao seu ouvido, que traz paz à sua consciência, é algo bom para você. Ah, eu senti paz, então isso é bom. Pode ser o seu coração enganoso, que está apenas assimilando os seus desejos pessoais. Pode ser apenas o seu coração dizendo sim ao seu pecado, dizendo sim àquilo que você deseja. É preciso que você ouça a palavra, ouça o profeta, ouça a vontade de Deus, escute a voz de Deus, mesmo que machuque, porque por vezes a cura vem através de uma ferida, como o pastor João falou pela manhã. Deus vai ferir, mas vai curar. Deus irá tratar através da sua palavra, porque os profetas de Deus são levantados para nos trazer a verdadeira compreensão da vontade de Deus. E aqui o que Deus está dizendo ao profeta: eu tenho uma disputa com Israel. Eu tenho uma disputa com Israel. Só de começo eu já fico preocupado, se tratasse de nós. Estar em disputa com o Deus Criador não é algo simples. Mas, por vezes, o texto profético pinta essa ideia de que Deus está fazendo uma audiência. Ele está fazendo uma audiência com o seu povo, para discutir com o seu povo a sua relação. Uma DR divina. Deus senta com o seu povo para conversar. Eu quero entender vocês. Eu quero saber o que vocês querem. Eu quero saber que caminho vocês escolheram. Vocês querem continuar ao meu lado. Ele quer discutir o relacionamento de Israel com ele. E ele usa o profeta para isso. Ele quer tratar de questões sérias que o povo está vivendo, mas eles não desejam discutir o assunto. Já perceberam que quando há DR com os casais, tem uma parte que não quer tocar no assunto? Às vezes acontece isso. Um quer resolver, o outro não quer falar sobre o assunto. Não,
acha que o problema vai se resolver por si mesmo. Não toca nisso, não fala disso, não mexe nisso. O relacionamento de Israel com Deus estava nesse nível. Uma parte queria curar, uma parte queria resolver, a outra parte queria camuflar, esconder, manter as feridas curadas superficialmente. Não queria espremer e tirar as infecções, tirar de dentro de si aquilo que adoecia. Mas Deus força a conversa, a disputa. Aqui o texto diz: olha, ouvi-me, monte, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos, porque aqui o próprio cenário é a terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo, entrará em disputa. Diz o texto, entrará em disputa. E então começa Deus falando com o seu povo, de forma muito apelativa, muito direta. Olha para mim, Deus quer falar com você, como falou com o povo no passado. E Ele não fala indiretamente, Ele vai ao coração e diz ao povo de Israel, como diz a nós: hoje é dia de voltar-se para o Senhor, de entregar-se para o Senhor, de reencontrar-se com o Senhor, com antigas práticas abandonadas, com um relacionamento que está frio, com uma vida que está distanciando você de Deus, com um tipo de atitude que é idolátrica, porque Deus já não está mais no centro. Você, seus problemas, suas vontades, seus desejos, suas necessidades, aquilo que você precisa é o centro. Então Deus já não está mais ocupando o lugar primeiro. Gente, com a pandemia, houve uma exacerbação da nossa preocupação com a sobrevivência. E com isso também houve, da nossa parte, justificados, nós nos sentimos por vezes com relação a isto, mas cometemos um pecado contra Deus quando o nosso centro passa a ser a nossa vida, quando a nossa maior motivação para viver se torna as nossas necessidades, quando nós nos perdemos nos nossos desejos, quando nós nos tornamos o centro da nossa adoração, as nossas preocupações, as nossas necessidades, os nossos caminhos, os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, a nossa felicidade. Deus passou a estar num segundo lugar. Isso é idolatria. Deus precisa estar no primeiro lugar. Se Ele não estiver no primeiro lugar, tudo vai desmoronar. Tudo irá desmoronar. Por que é que as coisas não estão dando certo? Porque Deus não é e não ocupa mais o lugar central. Enquanto Ele ocupar um lugar secundário, as coisas irão desmoronar. Como é que eu faço para que as coisas voltem a funcionar como outrora? Deus precisa estar no centro e tudo girar em torno dele. Se você continuar a ser o centro e querer que tudo gire em torno de você, você está numa auto-idolatria e Deus está girando em torno de você. Só que Deus não gira em torno de ninguém. Então ele diz a Israel: povo meu, que tenho feito? Olha para mim, gente. Estão vendo esse caos no mundo? Estão vendo essa pandemia que dura quase 2 anos? Estão vendo o país em desordem? O mundo de cabeça para baixo? Mas a pergunta ainda é a mesma que Deus faz para a gente: povo meu, o que eu tenho feito?
Alguém acha que Deus é responsável por esse caos? Alguém acha, ou pelo menos se não confessa, de forma clara, objetiva, mas por vezes a nossa atitude é de achar que Deus é o responsável por todo esse caos, por tanta ferida, por tanta dor, porque as nossas atitudes refletem gente que não está colocando Deus no lugar central e que estamos tentando tratar, resolver, curar as nossas feridas a partir daquilo que nós fazemos, somos, cremos. Deus não é buscado como a razão principal para que todas as outras coisas sejam ajustadas, mas sim, estamos obcecados com o nosso bem-estar. E há uma boa justificativa agora, né, pastor? A justificativa hoje é que o mundo está ao caos. Mas a pergunta é: quando foi que Deus ocupou o lugar central na sua vida? E a pergunta é: se antes ocupava, por que não ocupa mais? O que é que mudou em Deus? A pergunta do profeta é essa aqui. Ele diz: olha, povo meu, o que tenho feito? O que eu tenho feito? Deus pergunta para o povo de Israel: vocês se distanciaram, vocês esfriaram comigo, vocês não me buscam, vocês não me amam, vocês não ouvem minha palavra, vocês não me escutam mais, vocês estão vivendo como se eu não existisse, porque idolatria é também viver como se Deus não existisse. Aí a pergunta de Deus, através do profeta para o povo de Israel e para nós é: o que eu tenho feito? Por que é que vocês estão cansados de mim? Estão cansados de mim? Como se eu fosse o responsável por desgraças, por todas as desgraças que vocês estão vivendo. E o texto diz, porque eu falei que trata-se de uma audiência e de uma conversa de relacionamentos que não estão bons, que não está bom e que precisa ser tratado e conversado. Então ele diz ao povo, através da boca do profeta, ele responde-me. Como não há espaço aqui para respostas, porque trata-se de um discurso, que o profeta faz, o próprio profeta responde. Talvez você, ao ser questionado pelo próprio Deus, quando ele diz: povo meu, que tenho feito? Porque a ideia do profeta quer dizer: olha, vocês estão achando que o que vocês estão vivendo é por minha causa? Um vírus que fugiu do laboratório, ou que qualquer outra coisa que possa ter produzido, você acha que é por minha causa? Ou será que não é toda a estrutura imperfeita de um mundo completamente destruído por vocês é que provoca tudo isso? Essa fome que é no mundo é porque não há recursos ou porque as pessoas são egoístas ao extremo de nos preocupar com os outros. A corrupção, a violência e tudo isso que existe nesse mundo é por conta das atitudes equivocadas do próprio homem. Ou Deus é que é o responsável por isso? Olha, mas Deus bem que podia fazer com que as coisas não acontecessem dessa forma. Deus nos deu algo chamado uma vontade, e que é capaz de fazer escolhas. Nós não podemos escolher sobre tudo. Por exemplo, não escolhemos quanto à nossa salvação, porque a nossa vontade é escrava do pecado. Mas com relação a várias escolhas que nós fazemos, são atributos da nossa pessoa, da nossa personalidade. São escolhas que nós fazemos e que há consequências diretas nas decisões que os governos tomam, que nós tomamos. E Deus não pode ser responsável pela miséria e pela desordem que nós, quando eu falo aqui, a humanidade, produzimos no mundo. Então, por isso é que Deus diz, pelo profeta: responde-me, no que eu cansei vocês. O que eu cansei vocês? Porque se enfadaram de mim
E o profeta responde, olha para mim, ele diz, pois eu fiz vocês sair da terra do Egito. Deus começa a responder, vocês não têm motivos para se afastarem de mim. Vocês não têm motivos para virarem as costas para mim. Vocês estão indiferentes, vocês estão frios, vocês se arrependeram de me seguir, vocês estão fazendo no automático, vocês vêm à igreja por religiosidade, vocês entregam os dízimos por medo, vocês não fazem o que eu desejo por amor, mas por medo de que eu venha os castigar ainda mais. E o que Deus está dizendo para o povo de Israel é, não sou assim, não sou eu o responsável pelas desgraças que vocês estão vivendo. Pelo contrário, eu, o Senhor, e Ele vai mostrar aqui no texto, só tenho realizado milagres entre vocês. E aí Ele começa lembrando o povo, lembra, veja comigo, pois se fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão, te remi, enviei adiante Moisés, Arão e Miriam. Deus começa logo falando do maior ato de amor e de misericórdia que Ele teve para com Israel. Nada marcou mais o povo de Israel do que a libertação no Egito. Nada ficou mais claro para o povo de Israel de que Ele era o Deus do seu povo, quando do Egito Ele libertou com mão forte, das mãos de Faraó, Ele tirou o seu povo do cativeiro. Nada havia ficado mais marcado na história do povo de Israel, a hora que as 10 pragas caíram sobre o povo de Israel, sobre o povo do Egito, e preservaram os israelitas. Nada ficou mais patente aos olhos deles quando o mar se abriu, um milagre imenso. Então Deus está lembrando eles disso. Vejam comigo o texto, porque ele continua, ele diz, povo meu, vocês são meu povo. E aí, eu me volto para o texto, porque esse texto, apesar de duro, é também prova da misericórdia, do amor, é inquebrável de Deus, porque o tempo todo Deus chama aqueles que são rebeldes de povo meu. Veja que o tom de Deus é povo meu, vocês ainda são meu povo. Vocês estão diferentes, talvez você esteja também. Vocês estão frios, talvez você esteja também. Talvez você esteja aqui por obrigação religiosa, está cansado, não se sente respondido, não se sente abraçado, está sofrido, está fazendo coisas e servindo a Deus simplesmente por uma questão automática, religiosa, simplesmente porque você sempre fez dessa forma. Mas Deus está dizendo para você, meu irmão, você ainda é povo dele, você ainda é dele, ele é seu, ele não deixou você, você é o povo dele, ele fez aliança contigo, a aliança não foi quebrada, mesmo com a sua indiferença, mesmo com a sua distância, ele trata o seu povo como o seu povo. O seu povo. Ele está sendo duro? Sim. Ele está repreendendo o povo? Sim. Ele está dizendo, vocês estão entediados de mim? Estão cansados de cumprirem minha palavra? Ele está dizendo isso. Mas ele diz sempre em termos da aliança. Povo meu, ele diz, povo meu. E aqui lembra-te agora. Lembram lá de Números. Porque o texto que ele está dizendo aqui é quando Balaque, rei Moabe, foi a Balaão e sentindo-se ameaçado por Israel, sentindo o crescimento e a ameaça do povo de Israel, que estava perto de Moabe, Balaque foi a Balaão e pediu, Balaão, amaldiçoa o povo de Israel. Conhece a história? Conhecem? Ele foi lá e pagou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel.
Balaão, por 3 vezes, ergueu as suas mãos para amaldiçoar o povo de Israel. E a única coisa que ele conseguiu proferir contra o povo de Israel não foi uma maldição. Quando ele abria a boca para amaldiçoar o povo de Israel, a única coisa que ele conseguia fazer era abençoar o povo da aliança, o meu povo. De forma que Deus está dizendo o seguinte: vocês são meu povo. Quando tentam amaldiçoar vocês, eu transformo as maldições em bênção. Quando querem fazer mal a vocês, eu transformo o mal em algo que colabora para o bem de vocês. Vocês estão distantes de mim, mas são meu povo. E toda vez que alguém se levanta contra vocês para destruí-los, eu transformo as maldições e a destruição em um bem. Deus está chamando o povo de volta? Sim. Deus está repreendendo o povo? Sim. Essa mensagem hoje é para você acordar? Sim. Mas para dizer que você é o povo escolhido, lavado, redimido, perdoado, justificado, adotado, tornados filhos, nós somos o povo de Deus. É preciso que os filhos se acheguem ao Pai. É preciso que os filhos saibam que a correção do Pai é para curar a alma, é para trazer vida, é para trazer a você e a mim os bons tempos que nós vivemos com o Senhor. Mas o que Deus continua dizendo para eles é o seguinte: povo meu, lembra-te de que eles maquinaram contra vocês, mas saibam que eu estou com vocês. Não mudou. A minha relação não mudou. Adorem e amem a mim, porque eu sou o Senhor. Eu sou Javé. Eu sou o Deus de Israel. Observe que o texto é retórico, porque depois, a partir do versículo 6, o profeta fala como se fosse o próprio povo. O profeta fala como se fosse o próprio povo. Ele diz assim: com quem me apresentarei ao Senhor? Já que ele chama o povo de volta, é preciso que o próprio profeta diga qual é a expectativa de Deus em relação ao povo. O que é que Deus espera do povo? O que é que Deus exige do povo? Então o texto continua dizendo: com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Porque depois de chamar o povo de volta, como o profeta fez, chamar o povo de volta para o Senhor, a interpretação do povo poderia ser equivocada. Deus está chamando de volta. Eu estou falando para vocês que é preciso voltar-se mais para Deus, se converter ao Senhor. E alguém pode pensar: então entendi o que o pastor está dizendo. Entendi. É para eu voltar todo domingo para a igreja, que eu não estou vindo para a igreja. Isso aí é para eu dar o dízimo. Vou deixar, vou dar o dízimo. É para eu vir à congregação. É para eu servir mais. Não é disso apenas que trata-se. E para esclarecer melhor, o profeta fala como se fosse falando ao povo e respondendo para que haja uma compreensão. Ele diz: não é isto que eu espero, não são ovelhas, não são sacrifícios, não são rituais religiosos, não é o fazer por fazer, não é o cumprir a agenda da religião, não é o ir e vir ao lugar santo sem o coração. Ele não está dizendo para a gente que não importa reunir-se no templo. Ele não está dizendo para a gente que não importa entregar o dízimo. Ele não está falando para a gente que não importa os atos religiosos. Ele está dizendo que os atos religiosos sem o coração
são atos vazios, que você não pode tentar impressionar a Deus com atos religiosos, simplesmente, no automático, fazendo para impressionar a Deus. O que impressiona a Deus não é isto. Deus não se impressiona com os nossos atos religiosos. Deus não se impressiona com a nossa assiduidade ao lugar santo, estando aqui, mas com o coração desviado. Porque é possível se perder, estamos dentro da casa de Deus. É possível não estar aqui, mesmo estando na casa do Senhor. É possível que você esteja aqui fisicamente, mas com o coração lá fora, pensando em outras coisas, ouvindo e pensando em outras coisas. E o que Deus está dizendo para ele? Olha, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu não quero de vocês sacrifícios de tolos. Agradar-se-á, versículo 7, agradar-se-á o Senhor de milhares de cordeiros, de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei, e aqui é um exagero, tá? No sentido de exagero, Deus não aceitava isso. Isso não é parte da religião israelita, isso é algo que acontecia entre os pagãos, não acontecia entre os israelitas. Mas o profeta, para deixar claro a intenção do seu discurso, ele usa algo que os deuses pagãos faziam como algo extremo, para dizer, vocês estão pensando que eu estou querendo que vocês entreguem o filho de vocês, o corpo de vocês, para mim como sacrifício, para que eu, então, os perdoe, os aceite e os traga de volta? É por isso que diz o texto, darei meu primogênito pela minha transgressão, e o fruto do meu corpo pelo pecado de minha alma. É isso que Deus quer da gente. Deus quer da gente sacrifício extremo, como os pagãos pedem. Deus quer da gente isso. É isso que Deus espera da gente. Deus quer um ato escandaloso. Deus quer da gente um ato visível para que todo mundo enxergar que nós amamos a Deus. Não, não é isso que Ele quer. Ele quer 3 coisas muito simples que o texto diz. Muito simples, mas que refletem muito Jesus. Repitam comigo, refletem Jesus. Refletem Jesus. O que Ele quer da gente? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Não tem mais clareza do que isto. O que é que Deus pede de mim e de você? Primeiro, que nós venhamos a praticar a justiça. Deus espera da gente que nós venhamos andar no caminho prescrito por Ele, que nós tenhamos a ação correta, que nós tenhamos o modo apropriado de vida. Justiça não se faz com conhecimento, justiça se faz com prática. Não basta estar em regulamentos, obedecendo a regras, obedecendo a ritos, obedecendo a leis. É preciso haver uma prática, uma aplicação. Justiça é termos e vivermos segundo a lei de Deus. É a nossa vida ser e estar em sintonia com a vontade de Deus. Não trata-se de uma aplicação fria da lei. Não, o que Deus quer é uma vida de verdadeira justiça e retidão. Era o que Deus queria de Israel. É o que Deus continua buscando entre nós. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Deus quer de nós a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente. Deus quer que venhamos a viver, a praticar, a sermos homens justos, que tratam todos de igual forma, que tratam todos como Jesus, que vivem relações
corretas, relações corretas com Deus e com os nossos irmãos. Como é que alguém pode ser cristão sem estar numa relação correta com Deus e com seus irmãos? Gente, olha só, eu vou falar baixinho. João, ele não é tão educado como profeta. Ele é mais duro. Ele diz, olha, se você é cristão, se você diz amar a Deus, se você frequenta a sinagoga, se você está frequentando a igreja, mas odeia o seu irmão, João diz, eu sinto em dizer para vocês, mas vocês são mentirosos. Vocês são mentirosos. Porque não se pode amar um Deus que não se vê e não amar um irmão que você vê. É a prática da justiça. A prática da justiça é viver o Evangelho. Justiça é viver o Evangelho. Se alguém te tira, você dá. Se alguém te pede emprestado, você generosamente dá, sem esperar nada em troca. A prática da justiça é estar aberto ao outro, como se está aberto a Deus. A prática da justiça é amar ao irmão, como nós aprendemos com Deus que nos amou. Amar a Deus significa amar o outro, ter relações corretas com Deus e com os outros. Ser justo não é ser justo apenas com Deus. Eu tenho uma vida justa, eu tenho uma vida correta, eu faço a coisa certa. Faça a coisa certa com Deus e com quem você se relaciona, porque senão nós vamos ficar nesse divórcio que muitos têm vivido enquanto cristãos, que vão à igreja, que falam que são de Jesus, que dizem amar o Senhor, mas a vida, meu Deus, crentes horrorosos, gente mesquinha, gente que se preocupa com o mínimo, como Jesus vai dizer, está preocupado com o cisco, não vê a trave, a árvore enorme que está no seu olho, preocupado em limpar o mundo, preocupado em consertar tudo, não arruma nem a cama, preocupado em consertar a vida de todo mundo, mas é mentiroso, vive num mundo de injustiça, numa realidade de mentira, mas vai à igreja, não garante estar em relacionamento com o teu Deus. O que é que Deus espera de ti? O que é que Deus espera de ti? Ele te declarou, homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, pratiques a justiça. Pratiques a justiça. Para de brigar. Para de destilar ódio. Para de ficar perdendo tempo com bobagens. Para de lutar por causas perdidas. Pare de acreditar que o homem pode mudar esse mundo, porque esse mundo não será mudado pelo homem. Será mudado, sim, pelo Evangelho de Cristo. Homens podem ser usados, homens e nações podem ser mudadas quando a nossa cosmovisão for transformada e o Evangelho, ele penetrar todas as áreas da realidade humana, política, economia, cultura, todas as áreas forem penetradas pelo Evangelho, por Jesus Cristo, pela prática da justiça. Aí o mundo vai mudar. Não procure ferramentas fora do Evangelho. O Evangelho tem tudo para você mudar a história do mundo. Não existe nenhum homem melhor do que Jesus. Não existe nenhuma filosofia mais poderosa do que a do Sermão da Montanha. Não há nada que traga mais impacto do que dizer, como Jesus diz, ama o seu inimigo. Se alguém apresentar para mim algo mais poderoso
do que Jesus disse. Quando ele diz amar a quem vos faz o bem, é muito fácil. Agora eu digo para vocês, aprendam comigo, ame a quem vocês deveriam odiar. Mas é simples a verdade, porque ele diz amar, praticar a justiça. Mas ele diz também, o que eu espero de ti, que pratiques justiça, que ames a misericórdia. A palavra hebraica para misericórdia, hesed, traduzida por misericórdia, significa bondade, generosidade, lealdade. A misericórdia é um passo além da justiça. A misericórdia é um passo além da justiça. Ela dá mais do que a justiça requer. A justiça concede o que o direito requer. A misericórdia concede o que o amor exige. A misericórdia não deve ser apenas praticada, mas também amada. O texto fala em amor à misericórdia. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Olha para mim, preste atenção. Não basta fazer o que é certo. Não basta ser justo e fazer o que é certo. Devemos fazer com a motivação certa. Fazer por causa da misericórdia. O que Deus espera de você, o que Deus exige de você, que pratiques a justiça e que ames a misericórdia. Não faça porque você acha certo apenas, faça pela motivação certa. Obediência sem amor é legalismo. Obediência sem amor é obediência a regras. Amor é outra coisa. Obediência precisa vir acompanhada de amor. O apóstolo Paulo diz, se você fizer o ato mais extremado que alguém pode fazer, como entregar o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, serve para quê? Para que serve amor? Para que serve qualquer ato externo sem amor? Para os hipócritas mostrarem que são religiosos, para aqueles que querem impressionar os outros por causa da religião, dizerem, eu faço bem, eu ajo da forma correta. Nós precisamos limpar toda a atmosfera religiosa da hipocrisia. Hipocrisia é não ter o coração cheio de amor quando se age com misericórdia para com o outro. Misericórdia sem amor é só legalismo, é só cumprir leis, é só fazer por fazer, não é pelo motivo certo. Deus quer nos trazer de volta para Ele? Sim, mas quer nos fazer viver de forma justa, amar a Ele com misericórdia aos outros de mesma forma. Ele termina dizendo que também devemos andar humildemente com o teu Deus. Veja que consequência imediata de se praticar a justiça e de se amar a misericórdia, para alguns o resultado pode ser inchar. Baterem no peito e dizerem, olha que eu não sou como os outros, olha que eu não sou como esse publicano, pecador. Eu pratico a justiça, eu amo a misericórdia, mas não anda com coração humilde. Quem de verdade conhece o Senhor, quem de verdade ama a misericórdia, aprende a ser humilde. Humildade traz a ideia de aproximação, de uma aproximação modesta, com decoro. É curvar-se para andar com Deus. As exigências da prática da justiça e o amor à misericórdia estão relacionados com o homem. Já essa última exigência de humildade está relacionado unicamente e absolutamente com Deus. Se fôssemos colocar em ordem, certamente essa seria a primeira das três exigências,
porque só poderemos praticar a justiça e amar a misericórdia se andarmos humildemente com Deus. Ou seja, nenhum de nós é capaz de fazer aquilo que Deus ordena sem antes nos achegarmos ao Senhor como pecadores, quebrantados, carentes de salvação, de direção, se nós não reconhecermos que precisamos do Senhor, porque a única coisa que nos faz sermos justos e amarmos a misericórdia é a graça de Deus. Olha que parece circular, mas a graça de Deus é que possibilita você fazer isso. Não queira fazer nada disso com a sua força, do seu braço, mas peça a Deus que capacite por graça, que você se volte para Ele. Meu irmão, minha irmã, eu quero terminar a minha palavra dizendo: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente para com o Senhor é o que Deus diz claramente que Ele espera de mim e de você e da nossa relação com Ele. Então, quer se voltar para Deus, quer sair da frieza, quer recomeçar a vida, quer viver na plenitude do Espírito Santo, pare de colocar o seu eu, os seus desejos, a sua vontade, aquilo que você acha importante em primeiro lugar. Coloque o Senhor, porque agir de outra forma é idolatria. É idolatria. É idolatria. Você não é a pessoa mais importante do mundo. Nós não somos. Deus precisa estar em primeiro lugar. Porque quando Ele estiver, quando Ele for adorado, quando Ele for o primeiro, tudo vai se encaixar. Sabe por que as coisas estão fora do lugar? Porque o mundo colocou como alvo da sua adoração a si próprio. É porque as pessoas andam correndo de um lado para o outro para conquistar na marra aquilo que desejam. Esqueceram-se de Deus, afastaram-se de Deus. E triste é que também muitos de nós que estamos aqui estamos vivendo assim. Estamos vivendo assim. Seja honesto com você. Pense em quanto tempo você gasta com banalidades. Pense em quanto tempo você gasta lendo e vendo porcaria. Pense em quanto tempo você está vivendo frio, distante de Deus. Pense em quantas horas você passa vendo TV, preocupado com coisas inúteis, e chega no culto e ainda sente-se: mas esse culto hoje não me tocou. Não pode mesmo tocar você. Você lembrou de Deus só às 5:45. A semana toda, a vida parece que Deus não existe. Deus parece que não existe para você. Aí 5:45 você se lembra que Deus existe. Vem para o culto, tem que pegar fogo. Tem que lamber o fogo no altar. Esse altar não está pegando fogo. Não tá, você não está pegando fogo, não vai pegar fogo em lugar nenhum. Agora, se nós estivermos com o Senhor, se nos voltarmos para Ele com sinceridade, entregue o coração às resistências, confesse pecados, se volte para Deus. Gente, a melhor coisa do mundo é confessar pecados, é pedir misericórdia de Deus. E aí você vai conseguir fazer, pela graça, viver na justiça, amar a misericórdia e andar humildemente para com o Senhor. Amém? Amém?